Olá a todos, graças a Deus estamos mais uma vez aqui para nós realizarmos uma atividade, que é uma atividade que muito me alegra, fazer palestras. Infelizmente não estamos no momento em que possamos estar aglomerados, possamos estar participando presencialmente, mas utilizando da tecnologia, nossos tempos, esta, podemos dizer, videopalestra. Podemos participar com vocês, talvez, de uma amplitude bem maior, deste conhecimento que é estudar a doutrina dos Espíritos. Mas gostaríamos de agradecer a nossa irmã Cristiana Neri, do Centro Espírita Nina Aroeira, que fica ali no Jiquiá, pela oportunidade que está me dando de poder realizar esta atividade e de poder também trazer para vocês a oportunidade de estarmos juntos fazendo com que aconteça o estudo do Evangelho. Possamos rogar a Deus, rogar aos benfeitores espirituais, que nos momentos que estejamos aqui em conversa, dialogando com vocês, trazendo esse conhecimento, possamos ter a paz e a harmonia necessária, tanto para mim, que aqui estou realizando esta atividade, quanto para você que está assistindo este vídeo. Então, peçamos a Deus que nos oriente, que nos dê paz, força, coragem e perseverança. E que possamos, acima de tudo, ter harmonia para que tudo transcorra na santa paz. Como vocês sabem, eu estou gravando este vídeo da minha casa e tudo pode acontecer. De repente, vocês podem escutar um carro de som, você pode escutar uma música alta, qualquer coisa desse tipo. Até mesmo um passarinho que eu crio aqui solto dentro do apartamento e de vez em quando gosta de cantar no momento que eu estou fazendo o vídeo. Então, eu peço a vocês que me desculpem se caso isso acontecer, mas são coisas naturais. Mas vamos lá. Quando eu fui convidado para trazer este tema, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque eu ia falar do Evangelho. Falar do Evangelho sempre é bom. Confesso a vocês que não é o meu forte. Falar da parte doutrinária não é o meu forte. Gosto muito e aprecio bastante quando eu trato das questões mais filosóficas, das questões mais científicas. Eu tenho realmente um grande prazer nesse sentido. Mas quando eu vou falar do Evangelho no sentido de estudo, de estrutura, de demonstrar a importância dele, eu fico muito satisfeito. Porque isso me faz fazer com que eu vá buscar informações, a fazer pesquisas, eu possa mergulhar um pouco mais. E foi o que aconteceu. Nesse contexto, eu pude abraçar de uma maneira mais ampla o que é que o Evangelho tem de importante para a gente. Nós sabemos que muitas vezes muitos, mas muitos mesmo, espíritas, não espíritas, simpatizantes, pegam o Evangelho, pegam a Bíblia, apenas ler por ler, ou alguma forma de desespero, ou como uma ponte de salvação. Alguns até têm o livro como cabeceira para que antes de dormir ele possa ler e durma tranquilo. Mas poucos conseguem entender a importância do Evangelho. Por que ele existe? Por que as máximas de Jesus estão ali daquela forma? Qual a importância das instruções dos Espíritos? Então, nosso objetivo, nesse período que vamos estar aqui conversando, é levar para vocês uma reflexão sobre o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. E para isso mesmo eu vou me valer de alguns pontos históricos, de algumas datas históricas, vou me valer também da leitura de alguns livros que aqui estão comigo, principalmente de obras póstumas. Vou me valer também de algumas lembranças que vão nos fortalecer para que possamos solidificar essas reflexões e, no final de tudo, que possamos ter atingido o nosso objetivo. E para isso eu vou lá para trás, há alguns anos atrás, na história antiga, lembrando que ali no século III, século II, III, nós vamos encontrar o início de tudo. Onde é que é o início de tudo? Quando o Império Romano torna-se cristão. E no primeiro momento nós vamos ter aí o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. No Império Romano Ocidental, no ano 313, nós vamos estar aí com Constantino, que vai promulgar, que vai ali decretar que o Império Romano Ocidental
tornar-se-ia cristão. Alguns anos depois, nós teremos aí também uma promulgação, também um decreto, agora do imperador Teodósio, para que o Império Romano Oriental tornasse também cristão. E aí nós vamos ter no ano 313, Constantino, e no ano 380, Teodósio fazendo este decreto. E aí observem que quando eles fazem isto, eles se colocam para a igreja, para que a partir dali os estudos e toda a formação do sacerdócio, todo o entendimento, pudesse estar contido no livro revelado. Que livro é este? A Bíblia. Mas aí é que está um dos grandes problemas da humanidade, é entender a Bíblia. Como a Bíblia tem, no seu contexto, na sua formação, que ele é um livro que foi revelado por Deus, as suas escrituras, os seus ditados, os seus textos, eles são interpretados da maneira que cada um melhor convém. E em nossas conversas acadêmicas, nós escutamos sempre muitos professores dizerem que a Bíblia, na verdade, ela é um shopping, que todos vão lá e encontram aquilo que querem, colocam da forma que querem. E vejam que é bem verdade. Mas não é sobre isso que nós queremos falar. Nós queremos trazer para vocês um pouco da estrutura da Bíblia, para que vocês conheçam, primeiramente, como é que a Bíblia ela está montada. E aí eu vou tratar aqui da Bíblia que eu uso para estudo, que é a Bíblia de Jerusalém. E ela traz a seguinte estrutura: Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos ter aí 46 livros, distribuídos da seguinte forma: 5 livros são para o Pentateuco, 16 livros para os históricos, os livros históricos, 7 livros para os livros poéticos e sapienciais e 18 livros para os livros proféticos. Esta estrutura está no Antigo Testamento. No Novo Testamento, que vai justamente ocorrer a partir de Jesus, nós vamos ter aí apenas 27 livros. E dentro dessa estrutura nós vamos ter a seguinte distribuição: 4 livros deste são os Evangelhos. Um livro é os Atos dos Apóstolos, 14 livros referem-se às Epístolas de São Paulo, 7 livros às Epístolas Católicas e um livro que é o Apocalipse. Então, este é o conjunto bíblico. É isto que forma a Bíblia. Claro que estudar a Bíblia não é fácil. Por quê? Porque, primeiramente, a Bíblia surgiu no idioma ainda pouco conhecido, o latim. E a partir desses estudos, nós temos aí um sacerdote que enriqueceu bastante essa compreensão. Ou podemos dizer assim, ele facilitou bastante a hermenêutica bíblica. Nós estamos falando aqui de Santo Agostinho. Mas, obviamente, que isto não se deu do dia para a noite. Agostinho, primeiramente, quando começou a ler a Bíblia, na primeira vez que ele leu a Bíblia, ele detestou. E aí ele, como não era ainda católico, que tentou entender a Bíblia, ele não gostou. E por não ter gostado, ele disse: olha, a Bíblia é uma leitura vulgar, não tem elegância, não tem sentido nenhum, é uma leitura infantil, a gente não consegue entender as coisas, as conjunções, as ligações. Olha, a Bíblia não dá, está mal escrita. E ele deixou de lado. Claro que com o passar do tempo, com as reveses da vida, com os sofrimentos, Agostinho ele vai conhecer aquele que seria o seu mentor espiritual, aquele que guiaria ele para o entendimento e para uma hermenêutica bíblica diferente. Nós estamos falando de Ambrósio. E admirado muito por Agostinho, em uma das suas pregações, e Agostinho, buscando a resposta, encontra em Ambrósio a seguinte frase: a letra mata e o espírito vivifica. Com esta resposta, Agostinho entende que a maneira que ele leu primeiramente a Bíblia estava apenas direcionada à letra. Ele buscava as explicações dentro daquele contexto ali semântico, e que certamente não entenderia. Mais adiante, o que é que aconteceu? Agostinho se predispõe espiritualmente
abre o seu coração espiritual e vai ali mergulhar de uma maneira diferente no contexto bíblico. E neste contexto, ele começa a entender a profundidade que tem as palavras, e ele mesmo diz que ali ele pôde encontrar a paz e a resposta que precisava. Todo esse contexto, quem desejar conhecer um pouco mais, é só ler o livro Confissões, principalmente no livro 3 e no livro 7. No livro 7 e 6, que nós vamos ter todas essas características de Agostinho. Mas o que é que Agostinho tem a ver com o Evangelho segundo o Espiritismo? Muito. Porque vai ser justamente no Evangelho segundo o Espiritismo que Agostinho traz o arcabouço de mensagens importantíssimas para nós, dando-nos um fortalecimento da importância das máximas de Jesus. E eu vou ter o prazer de citar para vocês as 5 mensagens que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo de Santo Agostinho. A primeira dela vai estar no capítulo 3, no item 13, que vai tratar dos mundos de expiações e de provas. Depois Agostinho vai nos trazer no capítulo 5, no item 19, tratar o mal e o remédio. Mais adiante, já no capítulo 12, no item 12, Agostinho vai tratar sobre o duelo. E no capítulo 14, item 9, Agostinho vai trazer o tema a ingratidão dos filhos e os laços de família. E por fim, no capítulo 27, já na parte final do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 23, Agostinho traz sobre a felicidade que a prece proporciona. Então são essas 5 mensagens que Agostinho... Muito bem. Então o que é que vai nos ocorrer agora? Nós vimos a contextualização lá atrás das mensagens de Agostinho, tá certo? Mas para que eu possa falar para vocês mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou trazer no contexto histórico, agora, começando pelo Livro dos Espíritos, a importância do Evangelho a partir deste livro lançado em 1857, com uma filosofia espiritualista, que foi o Livro dos Espíritos. E aí nós vamos ter, nas partes do livro, que são 4, nós vamos ter primeiramente a parte que vai tratar das causas primárias, que vai reportar de uma maneira mais aprofundada, mais detalhada, aí o livro A Gênese, que vai ser publicado em 1868. Depois nós vamos ter na segunda parte aí o livro O Mundo dos Espíritos, onde esse tratado aí vai nos reportar ao Livro dos Médiuns e que vai ter esse contexto melhor trabalhado, mais experimental, mais científico, quando Kardec vai colocar ali no Livro dos Médiuns os traços que devem ser seguidos por todos aqueles que desejem formar uma sociedade espírita. E claro, não vai faltar aí na terceira parte, que vai tratar das leis morais, e esse das leis morais é o nascimento, basicamente, da imitação do Evangelho, que mais tarde se torna o Evangelho segundo o Espiritismo. E por fim, na quarta parte do Livro dos Espíritos, nós teremos aí das esperanças e consolações, que vai culminar no livro O Céu e o Inferno. Então nós vamos ter, nesse momento aí, no ano seguinte, em 1858 até 1869, a publicação das revistas espírita. E nesse contexto, vamos ter, logo ali no início de 1864, as primeiras noções, as primeiras colocações do livro Imitação do Evangelho, né? E aí nesse momento vamos ter nessa colocação da revista, logo ali em abril, a introdução do livro que vai mais tarde se tornar o que hoje nós estamos conversando, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Já em 1865, que será a divulgação exatamente da mudança de nome, e essa mudança de nome deu-se pela insistência do senhor Didier com Kardec, para que ele pudesse colocar ali algo mais chamativo e algo mais que pudesse dar uma certa confiança e credibilidade, que vai mudar para o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vai ser no livro Obras Póstumas, publicado em 1890, que nós vamos ter aí o início do que seria o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria aqui de ler para vocês o que Kardec pergunta e o que o Espírito responde sobre este livro que ele está para publicar. E reparem que a pergunta de Kardec é muito propícia, porque a preocupação de Kardec é a repercussão dele diante
da igreja. E Kardec pergunta ao Espírito: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? E o Espírito responde: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá nele instruções excelentes. E aí Kardec, não satisfeito com a resposta, Kardec vai mais a fundo e diz assim: e a igreja? O que ela dirá? O que ela vai pensar? E o Espírito prontamente responde: a igreja gritará heresia, porque verá que ataca decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia a sua influência e o seu crédito. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação do Livro dos Espíritos, cujos dados principais, a rigor, poderá aceitar. E diz mais: aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Então vocês veem aí a importância que se tem o Livro dos Espíritos num contexto em que se segue para que Kardec pudesse assim continuar a publicação daquele livro. Neste período, neste momento, tá certo? Kardec vai lançar a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e neste ponto ele vai trazer apenas 4 itens. Apenas 4 itens. Então, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele sai com 4 pontos de estudo do contexto geral. Não dos capítulos, não falo aqui dos capítulos. E aí vocês vão entender o seguinte, que o primeiro livro, em 1864, que é a imitação do Evangelho, ele vai sair com 25 capítulos. Só que 25 capítulos trabalhados no contexto geral, vai trabalhar apenas 4 itens, e já já eu falo sobre esses 4 itens. Mas quando ele é reformulado, quando ele é melhorado e reeditado, e aí já na terceira edição, em 1866, que sai com o nome Evangelho segundo o Espiritismo, ele sai com 28 capítulos, ou seja, 3 capítulos a mais do que o primeiro, e sai com um item. E é este item a mais que vai trazer toda uma revolução, toda uma ebulição na igreja. Vejam, quando nós começamos a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, de cara nós vamos perceber ali, tá certo? Que a introdução ela vai trazer 4 pontos importantes de estudo. Primeiro ponto, que é o objetivo da obra, da qual eu fui agraciado em tratar com vocês, e que vou buscar tratá-la da melhor maneira possível. O segundo ponto vai tratar sobre a autoridade da doutrina, ou seja, o controle universal do ensino dos espíritos. A terceira parte sobre as notícias históricas. E a quarta parte vai falar sobre a doutrina de Sócrates e Platão, como precursores das ideias cristãs e do espiritismo. Então, o Evangelho ele vai trazer, no modo geral, essa proposta. Mas, quando ele vai tratar, basicamente, do primeiro ponto, que é o objetivo da obra, ele vai tratar dos contextos dos evangelhos. E é nesses contextos dos evangelhos que, na primeira obra, em 1864, sai apenas com 4 itens. Que itens foram estes? Bom, primeiro, sobre os atos comuns da vida de Jesus. Depois, sobre os milagres de Jesus, as predições e, por fim, o ensino moral. Então, esses 4 itens aí, era, digamos assim, aceitável pela igreja. Mas quando foi reformulado, em 1866, e publicada a terceira edição, Kardec acrescentou, como estudo e objetivo da aula para esclarecimento contextual, o item fundamento dos dogmas da igreja. Então,
até os 4 itens, digamos assim, a igreja. Pois bem, como nós vimos há pouco, aqueles contextos de cunho evangélico, né, que vai trazer ali, de certa maneira, até os primeiros 4 pontos, uma aceitação da igreja, naquele último ali, que vai tratar dos dogmas da igreja, é onde está todo o problema. Por quê? Porque enquanto, de forma geral, todos nós estamos no terreno das leis divinas, todos aceitam como uma moral evangélica. Todos trabalham, todos aclamam muito, todos dizem que é necessário o estudo da moralidade, todos dizem que deve-se ter a fé dogmática. Mas por que tudo isso acontece? Porque muitos leem o Evangelho, muitos leem a Bíblia e não entendem nada, desconhecem completamente ou não compreendem o que ali está escrito. Como aconteceu com Agostinho lá atrás. E a maioria desse problema é o que é uma falta de entendimento. E quando a gente trata de falta de entendimento, a gente decisivamente implica na chamada hermenêutica, ou seja, a interpretação que se dá. E naquele primeiro momento, tanto a Bíblia quanto o Evangelho torna-se uma tábua de salvação para muitos, que embora não entendam o que ali está escrito, ou não se proponha de forma nenhuma a trazer maiores explicações, apenas e simplesmente pegam o livro e leem, como se aquilo dali o ligasse diretamente com Deus e o salvasse prematuramente. Ora, nós vamos entender que a proposta da doutrina dos Espíritos não é esta. Não é nos dar uma fé cega como foi no passado. E aí, nesse contexto, nós vamos entender decisivamente que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é a felicidade futura. Por quê? Porque ele vai tratar de forma decisiva os caminhos que devemos traçar para nós e que devemos caminhar. Claro e obviamente que o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que um código moral, um código de ética. Então, se alguém perguntar a você assim, onde está o código de ética da doutrina espírita, pode responder com toda certeza que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A ideia de fazer com que este código de ética ele se torne universal não significa dizer que ele se torne a verdade. Não é isto. Essa questão de tornar-se universal é tornar-se capaz de qualquer parte do mundo, qualquer pessoa, qualquer criatura, qualquer que seja a sua condição, qualquer que seja o seu posicionamento no mundo, ele seja capaz de entender, de compreender. Por isto mesmo que, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter 2 partes principais que vai dilacerá-lo para um estudo mais aprofundado. A primeira parte que será sobre as máximas do Cristo. E aí Kardec vai trazer as principais máximas e obviamente que era impossível trazer de forma catalogal, como eu mostrei para vocês no início, a quantidade de livros que era no Antigo Testamento, que é do Antigo Testamento e que é também do Novo Testamento, e vocês vão perceber que as principais máximas do Cristo, principalmente aquelas que se relacionam com a parte moral da criatura, ela é trazida para que se tenha uma compreensão. E esta compreensão, de maneira didática, de maneira bem prática, ela atinja a todos. Por quê? Porque ela vai tentar, nos seus objetivos, esclarecer tudo aquilo que antes não era explicado. E o Cristo falou muitas vezes por parábolas. Naquela época, eles homens entenderam aquela história, mas só que hoje nós temos homens mais maduros, criaturas com pensamento mais avançado, e certamente essas mesmas histórias têm um outro ideal, têm uma outra conotação. Por quê? Porque nós temos que compreender como é que acontece as coisas na nossa vida. Qual é o resultado de nós seguirmos o Cristo? Como é que os ensinos do Cristo podem modificar-nos e podem modificar também nosso contexto de vida? E a outra parte, que vai se relacionar com as instruções dos Espíritos, que aí são as mensagens, e dentre as quais eu falei de Santo Agostinho, falei daquelas 5 mensagens,
temos muito mais outras mensagens, né? Lemenais, São Luís, e aí vamos perceber o próprio Espírito Verdade, Espírito Protetor, né? Cura de Ás. Estas mensagens, ela vem enriquecer mais ainda o Evangelho. E claro, o próprio Kardec, ele vai trazer, além do contexto do Evangelho, as suas observações, os seus tratados. Então, nós vamos perceber que essas instruções dos Espíritos não foi um único, apenas ali colocar a sua posição, mas Kardec, ele pôde fazer um apanhado nos países por onde ele viajou, aos médios de forma diferente, de idades diferentes, de entendimentos diferentes, de culturas diferentes. Ele pôde pegar essas mensagens, poder ali trabalhar didática e pedagogicamente, que era o seu forte, né, por ser um pedagogo, e ali poder separar as vozes dos espíritos superiores que trariam esse esclarecimento para todos nós que aqui estamos precisando. E, acima de tudo, podemos entender que o Evangelho, ele vai ser nada mais, nada menos como um convite a essa prática do Evangelho dentro das máximas do próprio Cristo. E aí vamos perceber essa importância como quando temos em mãos o Evangelho não como uma tábua de salvação ou como apenas ali um elo de ligação entre eu e Deus nos momentos das minhas dores. De maneira alguma. Mas nós vamos entender, acima de tudo, que o Evangelho ele foi construído, ele foi estruturado para que possamos compreender aquilo que no passado não entendíamos, não nos foi chegado. E estamos chegando no momento final da nosso vídeo palestra, e eu gostaria, para finalizar isso aí, trazer para vocês a mensagem que está no Evangelho, pelo livro Obras Póstumas, que vai nos dar esta condição de entendimento mais abrangente, mais forte. Por que isto? Porque o Evangelho certamente é muito mais do que eu pude falar, porque eu relatei de uma maneira mais histórica, de uma maneira mais contextual, de uma maneira mais estrutural, o Evangelho. E aí, ele vai trazer a seguinte mensagem, permitam-me ler, para finalizar essa nossa conversa. E diz o seguinte: em vez da fé cega, que anula a liberdade de pensamento, ele diz: não há fé inabalável, senão a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. A fé, uma base se faz necessária, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se tem de crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é para este século. É precisamente ao dogma da fé cega que se deve o ser hoje tão grande o número de incrédulos, porque ela quer impor-se e exige a abolição de uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, com essas palavras contidas no Evangelho, certamente Kardec comprou uma briga muito grande com a igreja, porque ele colocou naquele item lá que nós vimos, o quinto ponto, né, os fundamentos da dogma da igreja, e que certamente causou ali um grande problema. E nós vamos ter, nesse aspecto, nesse sentido, um aprofundamento, um entendimento melhor sobre o que é o Evangelho, qual o objetivo dele para a doutrina espírita. Embora que no início muitos entendiam que Kardec estaria criando uma nova Bíblia para falar das máximas do Cristo, e nós sabemos que não. E quando falamos de segundo o Espiritismo, é no entendimento, na compreensão. E como espírita que somos obrigados a poder entender e poder repassar. Eu agradeço a todos pela atenção, peço desculpas possivelmente por alguns erros da própria gravação, do sistema, mas eu agradeço a atenção, peço a Deus que abençoe a todos, que vocês se cuidem, orem e que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje, agora e sempre. Muita paz.